E aí, moçada? Tudo joinha? Beleza? Bom, vamos lá então. Semana 3 a gente vai falar de termo geral da PA. A gente vai começar a colocar um pouquinho mais de matemática aqui na coisa. Então, só recordando, nós vimos aí na semana 1 o que era uma PA. É uma sequência baseada na soma de um valor constante chamado razão. Soma ou subtração, né? Nessa PAzinha aqui que eu estou fazendo para vocês, a razão é 2. Porque de um termo para o outro, a gente segue somando 2. Razão igual a 2. Na aula anterior, a gente aprendeu a relacionar um termo com o outro. A gente viu que cada um desses carinhas aqui, cada um desses termos recebe um nome, né, uma letrinha que corresponde a eles. Então a gente tem tipo o A1, o A2, o A3, o A4. É sempre o A e uma posição, né? Esse cara aqui é a posição que o termo ocupa. Quarto termo, terceiro termo, segundo termo. E tinha mais uma coisinha que eu falei, né? Eu disse que existe o termo AN. Quem que é o termo AN? Toda vez que aparecer AN, esse cara aqui está representando um termo qualquer da sequência, tá? Ou seja, AN é o termo na... Olha aí minhas aspas aqui. O termo na enésima posição. É um termo qualquer da nossa sequência, tá? Quer dizer que ele pode ser o A1, esse N pode ser 2, esse N pode ser 3, esse N pode ser 4, ele pode ser o A5, tá? A N é um termo, a gente fala assim, né, na matemática, é um termo genérico, tá? É um termo qualquer aí da nossa sequência. Muito bem. Então essa semana a gente vai trabalhar com o termo geral da PA. O termo geral da PA é uma formulinha, tá? O que você precisa para construir essa fórmula? Bom, primeiro, né, você tem que decorar essa fórmula. Ah, professor, tem que decorar? Vai, tem que decorar. Não pode esquecer, meu óculos está sujo. E não pode esquecer nunca mais, tá? Decora, grava, porque, como eu sempre digo para vocês, o que eu passo aqui é o que cai na prova. É o que vai aparecer no Enem depois, tá joia? Então, fiquem atentos aí. Tá. O que você precisa para fazer esse termo geral? Você precisa de 2 ingredientes, né? Para fazer o bolo você precisa de farinha, leite, ovo, açúcar. Eu sei cozinhar, cozinho bem. Farinha, leite, ovo, açúcar, uma assadeira, óleo, manteiga, dependendo do bolo. É isso aí, né? Mistura tudo, faz bolo. Para fazer o termo geral, você vai precisar do primeiro termo da PA, ou seja, você precisa saber quem é o A1 da sua PAzinha. E o outro ingrediente é a razão, tá? Você tem que saber quem é a razão da sua PA. Se você sabe o primeiro termo, se você sabe quem é o A1 de uma determinada PA e sabe quem é a razão, você consegue fazer esta formulinha, ok? Guarda o nome da fórmula. Termo geral da PA, ok? Termo geral da PA. Para que vai servir essa porcariazinha, professor? Bom, o termo geral da PA ele serve para 2 coisas, basicamente. Não se esqueça de ir anotando no seu caderno, pausando o vídeo, certo? Conforme eu vou explicando. Primeiro, o termo serve para você encontrar a posição de um... Encontrar, né? Já está escrito errado. Encontrar um termo... Deixa eu arrumar aqui. Um termo dada a sua posição. Como assim, professor? Não estou entendendo. Ó, por meio dessa formulinha aqui, se eu falar para você assim, ó, ô fulano, cicrano, acha aí para mim o termo A5. Você consegue pegar esse cara, aplicar ele dentro dessa fórmula aqui que nós vamos construir e descobrir quem é o A5. Esse rapazinho aqui, aquele memezinho do não, tá aqui por quê? Porque essa função eu acho ela um pouquinho inútil para nós. Por quê? Porque é muito mais fácil fazer isso usando a aula da semana 2, que é a aula da semana passada. Isso aqui você consegue fazer usando a aula da semana 2. Tudo que a gente aprendeu na semana passada é basicamente isso, encontrar um termo. Agora, a segunda função do termo geral é essa daqui, ó. Encontrar a posição de um termo qualquer da sequência. Ou seja, suponha que existe uma PA assim, ó, 1, 3, 5, lá, e eu falo para vocês, olha, o número
4023 é um termo desta PA. Aí eu falo assim, qual é a posição dele? Qual é a posição do termo 4023? Tipo, você está sabendo que o 1 é o A1. Você sabe que o 3 é o A2. Você sabe que o 5 é o A3. E esse cara é o A o quê? Né? Ele é o A100? É o A300? Qual é a posição desse termo, por exemplo, nessa sequência? Tá entendendo a minha ideia? Não? Tá, na prática você vai entender melhor daqui a pouco. Só guarda isso. O termo geral da PA, ele vai ser usado principalmente para encontrar o que? A posição de um termo. E quando eu falo posição, eu estou falando desse númerozinho aqui, ó. Ou seja, eu estou falando desse Nzinho, né? Que vai aqui embaixo. É para isso aqui que nós vamos usar principalmente o termo geral. Tá joia? Vamos para a prática, que como sempre fazendo é muito mais fácil do que escutando conversando, não é verdade? Matemática, como eu sempre falo para vocês, aprende-se fazendo. Aqui. Considere a PA 3, 5, 7, lá. Vamos escrever aqui que é mais fácil. 3, 5, 7, né? Quem é o próximo? 9, 11, vai embora. Aí apareceu aqui um outro termo perdido, 73, lá. O que ele quer saber? Determine a posição do termo 73. Então agora sim, força a cabecinha para entender. Esse 3 nós já conversamos, ele é o primeiro termo, portanto ele seria o A1. Esse 5 seria o A o quê? O A2. Esse 7 seria o A3. Aí o que acontece? Essas reticências aqui embaixo, ó, esses 3 pontinhos, estão dizendo que a PA ela caminhou, né? Ela segue o baile aqui, né? Ela continua. Então aqui nesses 3 pontinhos tem vários termos, né? E aí de repente o cara vai lá e colocou um termo para você, o 73. Ok, nós sabemos que esse 73, o que a gente sabe? Ele é um termo desta PA. Mas o que ele está pedindo para nós aqui no exercício? Qual é a posição desse termo 73? Em que lugar esse termo 73 está? Assim como a gente sabe que a posição desse 3 é 1, a posição do 5 é 2 e a posição do 7 é 3, qual é a posição do 73? E aí vocês vão anotar o seguinte aí. Quando a gente não sabe a posição de um termo, nós vamos chamar esse termo de AN. Isso aqui é um N de navio, tá? É o N do professor Murilo, que é meio esquisito. Ó, N. Agora apareceu um H, mas é um N. Então, ó, o 73 vai ser para nós o termo AN. O que significa essa expressão AN? É um termo de posição desconhecida. Nós não sabemos a posição. Será que ele é o A30? Será que é o A20? Será que é o A50? Não sei. Ah, professor, mas não, ixi, é facinho fazer isso aí. Professor, eu vou fazendo assim, ó. Ó, A3, A4, A5, A6. Até chegar no 73, professor. Precisa de matemática para isso, não. Ó, verdade, esse aqui até dá para fazer manualmente. Eu não vou discordar de vocês, não. Mas vai dar um puta de um trabalho. Você vai gastar muito lápis. Imagina que numa conta de vestibular, em vez de 73, você tivesse o número 12.400 para achar a posição. Hahaha, meu amigo, minha amiga. Aí na mão não ia ter jeito, não. Tá? Você ia ter que fazer a conta mesmo. Você vai aprender a fazer aqui pela matemática, tá bom? Sem gambiarra por enquanto. Tá. Ali em cima eu apresentei para vocês a formulinha do termo geral, certo? Eu vou deixar ela anotadinha aqui. Então ela é assim, ó. AN de navio é igual a A1 mais N menos 1 vezes E. Essa fórmula, não se esqueça, você tem que ter ela decorada na sua cabeça. Eu disse que para você construir essa fórmula, você tem que saber duas coisas. Primeira coisa, quem é o A1. Segunda coisa, quem é a razão. Nessa PA tá muito fácil, né? Tá muito fácil. O A1 é o número 3. Nós já sabemos.
E a razão, quanto que é a razão dessa PA? Qual é o número que a gente soma de um termo para o outro? Nós estamos sempre somando quanto? Somando 2. Então a razão é 2. Beleza? Belezinha. Então agora, para construir a fórmula do termo geral, o que a gente vai fazer? Vai pegar essas duas informações aqui que eu escrevi. Toda vez que eu faço essas bolotinhas, ele não vai obedecer direito. E você vai substituir no modelo que eu apresentei para vocês. Então, substituir na equação do termo geral. Então, como vai ficar essa equação? Presta atenção. Ó, estão construindo a fórmula. O AN é AN mesmo. Tá? É isso. O A1, nós acabamos de ver o valor dele. Quanto que ele é? O A1 é 3. Então, troca esse A1 aqui pelo valor 3. Então, AN é igual a 3 mais N menos 1 é N menos 1 mesmo, né? N menos 1 vezes a razão. Quanto que é a razão? A razão é 2. Então, é isso, gente. Troca o A1 pelo valor que a gente descobriu e troca a razão pelo valor que a gente descobriu observando ali a nossa PAzinha. E aí, para completar a nossa equação, o que dá para fazer aqui para melhorar? Bom, esse 2 ele está multiplicando o parêntese, né? Se ele está fazendo uma multiplicação aqui, a gente pode distribuir. Pode fazer um chuveirinho. Então, ó, 2 vezes N vai dar o quê? Vai dar 2N. Mais com mais é mais, certo? E 2 vezes 1 vai dar 2. Mais com menos, menos 2. Espero que você tenha falado menos vezes lá. E dá para melhorar ainda um pouquinho mais, hein? Vocês estão vendo que aqui é um número sozinho e aqui é um número. Esse aqui a gente não pode mexer porque tem uma letra junto com 2. Então deixa esse cara quieto aqui, né? Número com letra você não mexe, deixa lá. Mas esses dois aqui dá para melhorar. Se eu tenho 3 e perdi 2, eu vou ficar com 1. Então a minha formulinha vai ser AN é igual a 1 mais 2N. Tá? O que é isso daqui, gente? Nós dizemos que essa equação aqui que foi escrita, ela é o quê? É o termo geral da PA 35773, tá? Quer dizer assim, essa sequência inteira, essa continha inteira, ela pode ser representada matematicamente por essa equaçãozinha aqui que nós acabamos de criar. Tudo bem até aí? Então, por hora, a única coisa que nós fizemos foi construir o termo geral dessa sequência. Agora que nós já construímos, nós vamos passar a usar esse termo geral. Como assim? O negócio está teimando aqui. Deixa eu passar um trem aqui para separar as coisas. Assim. Vou copiar o termo geral aqui em cima de novo, tá? Porque eu sou caprichoso. Então, a N igual a 1 mais 2N. E aí eu já peço para vocês observarem uma coisa que eu talvez não tenha comentado. Aparece a letra N duas vezes nessa equação. Aqui embaixo, esse N está subscrito, ele está pequenininho aqui embaixo, né? Ele é ele está pequenininho. E esse N aqui que aparece na frente, ele não é pequenininho não. Esse N, ele é grande, vamos dizer assim. Ele faz parte da conta. Aqui o N representa uma posição. Aqui o N aparece como sendo um número. Esse N e esse N são sempre o mesmo valor. Então, se aqui for 5, esse aqui é 5. Se aqui for 10, esse é 10. Mas aqui, ele está representando o que para nós? Uma posição. E aqui, ele vai ser realmente o quê? Um número que vai participar da nossa conta. Então, toma cuidado na hora de escrever, né? E prestar atenção, que você vai ter um N pequenininho, né? Esse N aqui é um índice, ele está subscrito, e vai ter um N grandão, que vai operar, que vai participar da conta de verdade. N pequenininho, N grandão. Os dois sempre vão ter que ter o mesmo valor. Muito bem.
esse é o termo geral da nossa PA. Qual é o objetivo? O objetivo central desse exercício é descobrir o que? A posição do termo que? 73. Lembra que eu disse para vocês que o 73 é o termo na posição N? Ele é o nosso AN, é o termo que está na enésima posição, na posição N desconhecida. Ele é o nosso AN. E vocês estão vendo que aqui nessa equação, deixa eu fazer uma coisinha aqui, transformar, quitar, transformar, inverter. Agora eu estou apontando para o lado certo, tive que inverter minha webcam. E aí vocês conseguem perceber que nessa equação do termo geral tem justamente, né, um termo AN. Ó o AN aqui. Ó. Então o que a gente vai fazer? Todas as vezes que eu quero descobrir a posição de um númerozinho, eu vou pegar esse númerozinho de posição desconhecida e vou substituir, tá? Substituir esse termo de posição no lugar do AN. Então eu troco tudo isso aqui que eu estou passando o mouse pelo 73. Como vai ficar essa conta? Vai ficar assim, ó. 73, estou substituindo, certo? É igual a 1 mais 2n, tá? Professor, mas você não falou que os n é tudo igual? Sim, os n são iguais. Mas veja que eu não substituí o n, eu substituí aqui o AN. Eu troquei todo esse cara aqui, que representa o termo de posição desconhecida, pelo próprio termo que nós queremos descobrir a posição. Nós vamos resolver essa equação agora, e esse n, o valor desse n, vai ser justamente o que? A posição do termo 73, tá? Como resolve isso? Vocês já sabem fazer. Vamos fazer aqui comigo passo a passo. Primeiro a gente se livra desse cara, ele é positivo, portanto ele vai passar para lá o quê? Negativo, não é? Vai ficar 73 menos 1 é igual a 2n. 73 menos 1 dá 72, igual a 2n. E aí esse 2 que está aqui multiplicando, ele passa para cá o quê? Vai passar dividindo. Então vai ficar 72 dividido por 2 igual a n, tá? E aí fazendo a divisão, 72, deixa eu passar para cá, senão eu já estou invadindo, né, a área do outro exercício ali de baixo. Aí eu fico doidinho aqui. O arco-íris. E aí vai ficar, ó, 72 dividido por 2 é 36. Então 36 é igual a n. Tanto faz escrever assim, né, como dizer que n é igual a 36, se vocês ficam mais confortáveis. Eu tive um aluno uma vez que tinha toque. Se eu escrevia assim, ele falava, professor, não, professor, arruma isso daí. Aí eu tinha que inverter. Então n é igual a 36. Qual que é o significado desse n igual a 36? Significa, gente, que esse inferninho desse rapaz que está aqui, ó, esse termo, ele é justamente o 36º termo da nossa PA. Ele vai ser o quê? Vai ser o termo A36. Tá entendendo? Ele é o 36º termo, a posição. Lembra assim, ó, pensou em n, pensou o quê? Pensou em posição, tá bom? Guarda isso que você não erra. N é posição. A posição do termo 73, a posição do termo 73 é 36. Ou seja, né, a 36 é o termo 73 que está ali perdido na nossa PA. Ok, gente? É isso daí, tá? Basicamente, então, essa é aquela função que eu disse para vocês que nós vamos utilizar. Encontrar a posição de um termo qualquer da sequência, né? Dizendo que esse termo é o AN. Mas, professor, e essa outra função? E se eu quiser usar isso daqui? Eu vou dar um exemplo aqui, você não precisa nem anotar se você não quiser, tá bom? Não precisa nem anotar, para não correr o risco de confundir. Você não precisa nem ver. Passa o vídeo para frente.
mas eu sou obrigado a dar um exemplinho no seguinte sentido. Lembra que nós fizemos lá o termo geral. A n é igual a 1 mais 2n. Suponha que eu não saiba que o termo A2 é 5. Faz de conta que eu não sei que nessa sequência o termo A2 é 5. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui no termo geral e eu coloco no lugar do n o número 2, a posição 2. Posição 2. Como que ficaria essa conta? Substituindo n por 2. Ficaria A2, né? É igual a 1 mais 2 vezes. Quanto que vale o n? Quem é o n? 2. Então eu troquei esse nzinho aqui pequeno por 2 e o nzão grande por 2. Sempre o mesmo valor. E aí vai ficar A2 é igual a 1, né? 2 vezes 2, 4. 1 mais 4 vai ser igual a 5. Ou seja, o que a formulinha está dizendo para nós? Que na sequência representada por esse termo geral, o cara que está na segunda posição é o elemento, é o termo 2. E é justamente isso que acontece aqui. O termo 2 é 5. Fazendo mais um teste, e se eu quisesse saber, por exemplo, quem é o A3? O que eu faria? Eu carregaria aqui a minha formulinha, AN é igual a 1 mais 2N, e agora eu diria para a fórmula assim, ó, eu quero saber qual é o termo que está na posição N igual a 3. O que eu ia fazer? A3 é igual a 1 mais 2 vezes 3, né? E aí ia dar que A3 é igual a 1 mais 2 vezes 3, 6. Portanto, A3 igual a 7. Que é justamente o que acontece nessa sequência representada por esse termo geral. O termo A3 é 7. Então, o que acontece? Nesses dois últimos exemplos aqui, eu estou fazendo essa situação. Eu estou dando uma posição para o n e estou encontrando um termo. Como eu disse, isso não é tão usual, porque a gente consegue fazer isso usando a aula da semana passada, relacionando um termo com o outro. E no primeiro exemplo, eu achei a posição do 73, ou seja, eu dei um termo, né, que era o 73, e achei a posição dele através do termo geral. Belezinha? Vamos fazer pelo menos mais um exemplo? Tentar fazer o exemplo bem completinho aqui. Deixa eu arrastar esse trem aqui para baixo. Ó, e aí, por favor, faça o seguinte, assista a aula agora, eu vou explicar, e aí você vai pausando o vídeo e tenta fazer sozinho, fazer sozinha aí do outro lado, tá? Tenta forçar a cabecinha para você guardar isso melhor. Então aqui vai ficar 20, 17, quanto tempo de aula? 23, tá ótimo. 20, 17, 14, 3 pontinhos, menos 70, 3 pontinhos. Determine a posição... Meu Deus! Caiu o negócio aqui. Determine a posição do termo menos 70. Ótimo. Então já vamos começar a pensar. Esse aqui é quem? É o meu A1. Esse é o A2. Esse aqui eu sei que é o A3. Aqui vai seguindo, né? A PA vai andando até chegar nesse cara. Esse cara é o A o quê? É o AN. É o termo que está na enésima posição. É o termo de posição desconhecida. Posição N desconhecida. Beleza? Beleza. Então aí ele pede depois para achar o termo A4. Vamos nos concentrar nisso. Eu tenho que saber a posição desse cara. Primeira coisa que eu tenho que fazer, construir um termo geral para essa sequência. Ô, professor, mas você já não fez um termo geral na outra? Eu fiz.
mas cada PA tem o seu próprio termo geral. É algo particular de cada PA. Ou seja, meus queridos, para cada PA você tem que fazer um termo geral novo. Então vamos carregar o modelo do termo geral primeiro, que você tem que saber de cor. AN é igual ao A1 mais, diz aí o resto. Vamos? N menos ou mais, hein? Sempre menos. N menos 1 vezes... Só falta uma coisa. A razão, tá bom? Esse é o modelinho do TG. Termo geral da PA. Abreviando tudo, né? E aí, para fazer esse termo geral, nós precisamos daqueles dois ingredientes. Primeiro ingrediente, qual é? Temos que saber quem é o termo A1. Ou seja, o primeiro termo da PA, que ele está gritando aqui. Ó, eu sou A1, eu sou A1. Então, igual a 20. Ô, professor, e se em uma determinada PA a gente não souber, por exemplo, quem é o A1? O que a gente faz? Se você não souber quem é o A1, o exercício vai te dar alguma pista de modo que você consiga descobrir quem é esse A1. E aí, para fazer isso, você vai usar a técnica da semana 2. A técnica que eu apresentei para vocês na semana 2, semana anterior a essa. Então, se em algum momento, e claro que se eu estou falando isso, eu vou colocar na lista de exercício para isso acontecer. Se uma determinada PA você não enxergar de cara o A1, você vai ter que descobrir. Como que você vai descobrir? Utilizando o que eu ensinei na aula da semana 2, tá? Fique esperta com isso. Tá? O primeiro ingrediente é o A1 e o segundo ingrediente é a razão. Qual é a razão dessa PA, meus queridos? Observa aí. O que está acontecendo de um termo para o outro? Do 20 para o 17, a gente perdeu 3, não é? 20 menos 3, 17. Do 17 para o 14, o que aconteceu? De novo, nós perdemos 3. Isso nos indica que essa situação vai continuar infinitamente nesta PA. Tá? E aí, por isso, até que o 70 aqui é negativo, né? Porque você vai perdendo 3, chega uma hora que a conta fica negativa, você fica devendo, vai ficando cada vez mais negativo. Por isso que esse cara é menos. E a razão, então, vamos anotar aqui, é menos 3. Uma vez que você... Esse barulhinho quem está fazendo é minha filhinha, não repare, ok? Está brincando ali fora. O que eu estava falando? Agora vamos fazer o termo geral, vamos fazer essa forma. Vou substituir o A1, né? Vou substituir o A1 pelo 20. Então fica AN, lembra que o N é pequenininho. O A1 vai ser 20, certo? Mais N menos 1, aqui nós não mexemos, N menos 1, vezes a razão, que é o quê? É menos 3. Toma cuidado, coloca um parentezinho assim, tá? Porque é um número negativo, senão, se você não colocar parênteses, fica escrito assim, ó. Qual é o problema dessa conta? Fica um sinal de vezes e um sinal de menos. Dois sinais não se tocam, não podem se tocar em matemática. Então você tem que isolar ele. Não esquece. E aí, para finalizar, a N vai ser igual a 20. Aqui nós vamos fazer aquele chuveirinho. Faz o chuveirinho. Menos 3 vezes mais N. Menos com mais vai dar menos 3 vezes N. 3N. Menos 3N. Agora aqui, ó. Menos 3 vezes menos 1. Menos com menos vai dar mais. Cuidado com essas regras, hein? 3 vezes 1 vai dar 3. Beleza? E aí dá para juntar, ó. Tá vendo esse número soltinho com esse número soltinho? Junta os dois. 20 com 3 vai dar 23. Então, AN é igual a 23 menos 3N. Essa conta finalizada, bonitinha aqui do jeito que tá, que eu estou tentando fazer um retângulo em volta dela, essa conta é o quê? É o termo geral da PA 20, 17, 14 e vai embora. Essa fórmula ela representa
essa PA. Bom, isso feito, pessoal, já construímos aí toda a estrutura do termo geral. Agora, nós vamos fazer o que ele está pedindo. O que ele está pedindo? Ele quer saber a posição desse infeliz. Lembrando que ele vai ser o nosso AN. Então, eu vou copiar o termo geral que foi construído. Ó, AN é igual a 23 menos 3N. E vamos trocar, substituir o AN, o meu termo geral aqui, pelo menos 70, tá bom? Inteirinho. Arranco isso aqui e ponho o menos 70. Então, aqui vai ficar menos 70. Continuando. É igual a 23 menos 3N. Tá jóia? E lembra, nós temos que isolar esse cara, né? Porque é esse cara aqui, esse Nzinho, que vai nos dizer qual é a posição do termo menos 70. Para isso, nós passamos o 23 para o lado de lá, ele está positivo, então ele vem para cá como negativo, certo? Devo 70. Deixa eu escrever bonitinho, né? Menos 70. Passou para cá o quê? Menos 23 é igual a menos 3N. Credo, conta feia, tudo negativo, né? E aí, devo 70 e estou devendo 23, devo 70 no mercado e devo 23 na padaria, eu vou ter que juntar essas duas dívidas aqui, né? Quanto que eu estou devendo no total? Estou devendo 93. Lembrando, pelo amor de Deus, que não fica positivo, não. Tem gente que vai seco, faz assim, menos com menos mais. Misericórdia. Aqui você está juntando dívidas. Você não está fazendo conta de vezes. Regra de sinal é na conta de vezes. Se eu devo 70 e devo 23, então eu fico devendo no final 93. Isso aqui é igual a menos 3N. Como ambos os lados da equação aqui estão negativos, para sumir com esse sinal de menos, você já multiplica aí os dois lados por menos 1, né? Fica mais fácil de resolver. Que aí menos com menos vai dar mais, né? E menos com menos também vai dar mais. E aí, por fim, esse 3 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, o quê? Dividindo. Vai ficar 93 dividido por 3, igual a N. E aí essa conta vai dar, acho que 31. N igual a 31. Ou, se você preferir, N é igual a 31. É a mesma coisa, tá, gente? A ordem não importa. Qual é a moral de toda essa história? Quer dizer que o menos 70 aqui nessa PA, ele vai ser o 31º termo dessa PA. Ou seja, ele vai ser quem, na realidade? Vai ser o A31. É o 31º termo dessa sequência, tá? Você pode até escrever isso aqui no final, né? A31 é igual a menos 70. A posição do 70 é 31. Tá certo, gente? Minha filha gritando lá, vocês não reparam não, gente. Tô gravando no sábado, aproveitando que a patroa tá em casa para eu conseguir fazer a gravação. E aí, meu bichinho fica gritando, papai, papai. Ó, a segunda coisa que ele pede aqui é para encontrar o termo A4, o quarto termo. Então vamos fazer isso de duas formas. Na primeira forma, nós vamos usar o termo geral. Já que está pronto, né? Que é aquela função que eu disse para vocês que eu acho que é inútil. Então eu quero achar o A4. Ele me deu a posição de um termo. Como que funciona? Eu vou pegar, né? Para descobrir o A4, eu vou jogar nessa fórmula o N igual a 4. E vamos resolver para ver o que vira. Então vai ficar A, o quê? 4 é igual a 23 menos 3 vezes 4. E aí vai ficar A4 é igual a 23. 3 vezes 4 é 12. Menos com mais é menos. Portanto, A4 vai ser igual a 11. Tá joia? O quarto termo dessa PA
deve ser o número 11. Isso é verdade? É verdade. Nem precisava fazer conta aqui, né? Se você fizer 14 menos 3, claro que o próximo termo que vai dar aqui vai ser 11, tá? Uma outra forma de fazer isso, utilizando agora a técnica da aula 2, da semana anterior. Eu quero descobrir, como eu disse, o A4, né? Mas eu não estou vendo, faz de conta que você não sabe, eu não estou vendo ele aqui. Mas eu sei, por exemplo, vou usar o A2. Podia ser o A1, podia ser o A2, tá? Podia ser o A3 também. Mas eu sei que o A2, ele vale 17. E eu consigo observar nessa PA que a razão dela é o quê? É menos 3. O R é menos 3. R é menos 3. Então, como que eu ensinei para vocês o ano passado? A semana anterior. Eu falava assim, né? Pega o termo de maior posição. Posição é isso daqui, né? Ou seja, o A4. Coloca um igual. Escreve outro termo que está sendo relacionado, que é o A2. E faz aquela jogadinha assim, ó. Do 2 para chegar no 4, quanto que falta? Falta 2, não é verdade? Portanto, para completar essa conta, a gente faria o quê? Mais 2 razões, tá? Se você está perdido no que eu estou falando, volta e assiste novamente a aula da semana 2. Bom, o A4 nós queremos descobrir. Então, o A4 é A4 mesmo. O A2, nós vimos que é o número 17. E a razão a gente sabe que é quem? Que é o menos 3. Então, substitui esse e esse. A4 é igual a 17. 2 vezes 3 é 6. Mais com menos é menos. 17 perdeu 6, ficou o quê? Ficou 11. Ou seja, o A4 é igual a 11. É a mesma conta que eu fiz utilizando a fórmula do termo geral. Aí você fala, professor, mas o termo geral foi muito mais fácil. Eu não precisei nem pensar. Eu só joguei o 4. É verdade. Mas você não precisou pensar aqui porque você já tinha construído ela. Agora, você já pensou ter que fazer tudo isso daqui para depois substituir o 4 e achar quem é o A11? Se fosse de cara, se fosse direto, sem precisar fazer o termo geral, fazer isso daqui não seria muito mais rápido e mais prático? Beleza? E aí lembra que no vestibular você tem aí 2 minutos por questão, né? Então quanto mais rápido, mais prático você for, melhor. Além de que, gente, esse tipo de relacionamento aqui de termos, né, essa relação entre termos, ela é muito útil em vários exercícios que o termo geral, por exemplo, não consegue resolver. Por isso você tem que treinar e tem que saber muito bem isso daqui. Não se esqueça, se tem dúvida, volta lá e pega a aula 2 para treinar. Beleza, gente? Então aí 38 minutinhos de aula. Tudo de bom para vocês. Espero que vocês tenham compreendido bem aí os princípios apresentados na aula. Precisando de ajuda, tendo dificuldade, só mandar um oizinho no WhatsApp que eu atendo vocês, tá joia? Abraço, gente. Até a próxima.